O sonho de todo investidor é ou deveria ser conseguir bancar o seu estilo de vida só com seus investimentos. E a melhor forma de se chegar lá é construir uma renda passiva que consiga pagar por todos esses custos. E a menos que você herde uma grande fortuna, saiba que isso não acontece da noite para o dia. É necessário que você faça a sua parte, que é poupar parte do que você ganha, daquela renda que você recebe, para poder investir e invista esse dinheiro até chegar no patrimônio grande o suficiente para que a renda gerada por esses investimentos pague pelos seus custos de vida. Mas quanto que é esse patrimônio que você precisa acumular e aonde investir esse dinheiro para poder gerar essa renda passiva? Pois bem, no vídeo de hoje vamos responder essas perguntas aqui para vocês. E se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimento CVM no Brasil e QFA na Irlanda. E antes de entrarmos aqui no vídeo, eu gostaria de lembrar que temos mais algumas vagas para a parte de consultoria de investimento. Se você quer que eu seja o seu consultor, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você agende um horário gratuitamente comigo para que a gente possa conversar e ver como eu posso estar te ajudando a melhorar a sua vida financeira. Beleza? Mas voltando aqui para o tema central do vídeo. Hoje eu quero te mostrar como você pode calcular o quanto de patrimônio você tem que ter, tem que acumular, investir para poder render um dinheiro, para poder gerar essa renda passiva capaz de pagar todos os seus custos do dia a dia. E como cada pessoa que está me acompanhando aqui nesse momento tem um custo de vida muito diferente entre si e também mora num local diferente, pretende investir um montante diferente, fica impossível te dar um valor exato que vai servir aqui para todo mundo. Porém, eu criei uma tabela aqui que vai te ajudar a estimar o valor certo para cada um de vocês. Eu vou deixar o link para essa tabela aqui embaixo na descrição, que você também pode baixar gratuitamente. E eu vou te mostrar aqui ao longo do vídeo como você pode preencher essa tabela. Vamos lá? Então, entrando aqui na tabela, vejam que a tabela aqui já está com algumas informações. Eu vou zerar todas elas, tá? Eu estava fazendo o teste. E eu vou mostrar para vocês o que cada coisa é. Para vocês, então, poderem ver aqui e fazer o de vocês. Beleza? Primeiro, vamos falar aqui de retorno esperado. O retorno esperado é o quanto você acha que você consegue ganhar investindo aí em qualquer lugar que você esteja, tá? Você vê qual o retorno médio da sua carteira. Yuri, eu nunca investi. Como é que eu posso ver para ter um retorno médio ou não? Eu vou colocar aqui o retorno médio do S&P 500, que é uma das formas mais seguras de alocação que você pode ter. E como vocês podem ver aqui nessa matéria, o retorno médio anualizado da carteira do S&P 500, se você considerar desde 1995, foi em torno de 11,74%. Se você tivesse colocado lá, você ia ter ganho mais ou menos 11,74%. Então, esse é o valor que eu vou colocar aqui, 11,74%. E aí, você tem que ver também que esse ganho que você vai ter, ele não é um ganho real, ele é um ganho nominal. A sua carteira, você vai botar 1.000, ela vai subir 11,74%, vai ficar 1.174. E aí, você tem que considerar também a inflação, porque durante esse período que vai aumentar esses 11,74%, você também vai ter uma perda do poder de compra. Então você tem que considerar a inflação média. Eu não sei o valor exato da inflação média lá nos Estados Unidos, mas eu vou considerar o objetivo lá do Fed, que é colocar 2% ao ano. Então eu vou botar aqui 2%. Se você tiver no Brasil, por exemplo, a média é 6%. Então você coloca aqui, por exemplo, 6%. Então você vai colocando aqui o valor médio do seu país, da sua região, você procura no Google e você coloca aqui. E aí, qual seria a renda mensal necessária para que você possa ter a sua aposentadoria? E aí, algumas pessoas vão falar, eu preciso de 5 mil reais. Outras vão falar, eu preciso de 3 mil dólares e tal. Você coloca o valor aqui que você acha que precisa. E eu já vou falar aqui como você pode calcular isso certinho. Mas, por hora, vamos considerar só um chute. Vamos dizer que é 3 mil. Aí você coloca aqui 3 mil. Como muita gente que está me acompanhando aqui investe em real, eu vou colocar aqui o valor em real. Vejam que tem o RS. Mas é só colocar o número aqui e ignorar a parte da moeda que vai dar o mesmo valor, beleza? E aí você já vê que ele já calculou aqui quanto de patrimônio que você precisa total investido para poder ter um retorno de 3.000% quando você investe a esses valores aqui que a gente calculou. Agora, alguns locais, eles cobram imposto sobre dividendos. Por exemplo, na Irlanda, se cobra 33%, ou desculpa, até 40% de imposto sobre os dividendos. Você pode, se você recebe até um valor e fica entre um valor e outro, você paga 20%, e mais do que isso, você paga 40%, porque esse dividendo se soma ao seu salário e você tem que declarar como se fosse um ganho adicional do seu salário, como se fosse
realmente um salário a mais se você estivesse ganhando. Então pode chegar até 40%. Então se eu colocar aqui 40%, que é o caso da Irlanda especificamente, ele vai aqui calcular baseado em 40%. E aqui, vejam que o patrimônio total ele já aumentou. Por quê? Porque agora que você tem que pagar imposto sobre dividendo, você precisa, parte do que você receber vai ser declarado como imposto, a outra parte vai ficar para você. E aí, por conta disso, o seu patrimônio total precisa ser maior. Então, para uma pessoa que precisa ganhar, por exemplo, 3 mil euros, que tem um retorno médio de 11,74, inflação média de 2%, e pague 40% de imposto sobre dividendos, você precisa ter praticamente 1 milhão de euros para poder ganhar essa renda mensal que você quer ganhar. E aí você tem que considerar quanto é que eu posso investir por mês. Vamos supor que você pode investir, sei lá, 200 euros. Aí perceba que no primeiro mês você vai ter 200, aí aqui ele vai calculando por mês, tá? E eu calculei por mês até o 10º ano, então até o 12º ano. Então você vai ter aqui por mês. E perceba que em 12 anos você teria 52 mil euros acumulado. E aí, você não quer ter 52 mil, você quer ter o quase 1 milhão. E aí eu botei aqui por ano. Tal. E você vai chegar aqui e vai ver que vai ficar entre 40 a 41 anos para você acumular. Desculpa, não, em 40. Não, entre 39 e 40 anos que você teria para acumular esse valor aqui. Ou seja, se você tem 30, quando você chegar lá nos seus 70 anos, você vai conseguir ter esse valor aqui. Ah, Yuri, mas eu consigo aportar mais do que 200. Vamos supor, 500. Aí, obviamente, diminui o tempo. E aí você precisa ter 942, que vai estar mais ou menos aqui em 30 anos. Entre 29 e 30 anos, quase em 30 anos fechados, você teria o valor lá que você precisa para poder gerar esses 3 mil euros. E aí vocês vão brincando aqui, né? Conforme vocês acham que é a situação de vocês. E aí você tem que ver aqui na questão do retorno esperado, como eu expliquei para vocês, eu pesquisei no Google, né, para ver o do S&P, você pode procurar, se você estiver na Europa, da Europa, se você estiver na Austrália, da Austrália, você pega aí pela bolsa média de vocês. Você pega a taxa de inflação média do país que você esteja também, coloca aqui. E aí você coloca quanto de renda mensal necessária você acredita que precisa para poder ter a sua renda, né, para você poder sobreviver, ficar de boas, tranquilo. Você coloca se tem imposto sobre dividendo ou não, e aí ele já vai calcular automaticamente o patrimônio total que você precisa. E aí você coloca quanto você vai poder investir por mês e deixa a tabela calcular aqui para vocês e é só verificar onde está mais ou menos o número de vocês. E aí eu calculei aqui embaixo até 90 anos. Então, tipo, você pode viver bastante aí, tem cálculo para todo mundo. Tranquilo? E aí fica então faltando mostrar para vocês como que vocês podem calcular a renda mensal necessária. A renda mensal necessária basicamente é pegar o seu planejamento financeiro. Se você não sabe como calcular um planejamento financeiro, vou botar um vídeo que eu já gravei falando sobre esse assunto aqui embaixo na descrição. Você pega esse vídeo, você assiste direitinho, faz o seu planejamento financeiro e no seu planejamento financeiro você vai ver quanto que você precisa ganhar para poder ficar tranquilo. E aí você coloca essa renda aqui. E se você precisa pagar imposto sobre seus dividendos ou não. Outra coisa que você precisa se atentar aí. Por exemplo, na Europa, a grandíssima maioria dos países, eu já fiz um vídeo aqui no canal atualizando. Então, se você mora na Europa, vou deixar o link da playlist aqui embaixo na descrição. E aí você pode ver se o seu país, quanto é os impostos e tudo mais. Eu explico bem direitinho por lá. Mas a maioria dos países da Europa cobra basicamente feito da Irlanda, que você adiciona no seu salário e você tem que pagar o imposto. Alguns locais, como por exemplo a França, oferecem alguns benefícios específicos que você pode botar dentro de um fundo de investimento, um certo valor, se não for a memória, 20 mil por ano. E aí esse valor não paga nem imposto sobre dividendo e nem imposto sobre os ganhos de capital. E aí você tem que ver, de acordo com o seu país, quais são as regras sobre os dividendos, sobre a renda passiva que você vai gerar. E aí, nesse caso, eu recomendo que vocês assistam a playlist se vocês estiverem na Europa. Se vocês não estiverem na Europa e quer que eu faça uma análise específica sobre o seu país, deixa aqui embaixo o nome do país nos comentários, que eu volto aqui e faço um vídeo falando para vocês. Beleza? E aí é isso. Você monta essa tabela e você consegue, então, ter esse retorno. E aí fica, então, faltando mostrar para vocês como que vocês podem, então, investir esse dinheiro. E se você não quer pagar imposto de renda sobre os dividendos que você ganha no exterior, saiba que existe sim uma maneira de você não pagar. E ela é bem simples. Basta que você procure os ETFs da Irlanda.
Isso acontece devido ao fato dos Estados Unidos terem parceria com a Irlanda e, ao contrário do que existe em outros locais, esses dividendos não são taxados na fonte, o que evita a primeira parte dos impostos. Além disso, como o ETF não repassa esses dividendos para você, os acionistas, e ao invés disso ele reinveste ali dentro do próprio ETF, isso faz com que você não precise pagar a segunda parte dos impostos, que é no local, na hora que você está lá, que você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. Isso daí você não vai pagar imposto. E é por essas dicas, entre outros motivos, que você deveria se inscrever e acompanhar aqui nosso conteúdo semanal. Já fica a dica aqui para você. Agora temos a segunda parte do vídeo, que é aonde investir esse dinheiro para podermos ter esse retorno que mencionei agora há pouco. E se você quer ter rendimento girando ali os 11,75% ao ano em dólar, basta comprar um ETF que replica o S&P 500, de preferência um de origem irlandesa, para ganhar o benefício da isenção dos impostos que eu mencionei. Agora, não se é recomendado de forma alguma que você tenha 100% do seu capital investido em apenas um ativo. É necessário montar uma carteira de investimento diversificada que atenda o seu perfil de risco e as suas necessidades. E como isso também varia de pessoa para pessoa, eu não posso dar nenhum tipo de recomendação de alocação. Mas se você quiser a minha ajuda para montar uma carteira de investimento focada no longo prazo, eu recomendo que você agende um horário comigo pelo link aqui embaixo na descrição, que a gente pode conversar por lá. No entanto, eu te dou a sugestão que você considere ter parte da sua carteira em alguns ativos na moeda do país que você resida, para poder ter parte dos seus investimentos ligados à sua moeda local. Outra parte em ativos de países considerados mais seguros, como é o caso dos Estados Unidos, do Japão e da Suíça. Uma terceira parte em países emergentes, como é o caso do Brasil, do México, Índia ou até mesmo a China, que com todo esse burburinho envolvendo os Estados Unidos e Taiwan, está com preços bem atraentes e vale super a pena você dar uma estudada mais a fundo para ver se vale a pena ou não para sua carteira. E uma última alocação que eu recomendo que você estude para ver se faz sentido para sua carteira é em criptoativos, como o Bitcoin e o Ethereum, que é uma forma de tirar o seu dinheiro de todos os países. Se você conseguir montar uma boa carteira de investimento e que esteja bem diversificada, certamente você vai ter bons retornos, talvez até melhores do que esses que consideramos aqui na tabela, que farão o seu patrimônio crescer consideravelmente ao longo dos anos. Mas saiba que você focar em ter bons retornos e ter retornos mais expressivos na bolsa de valores é perda de tempo. Você pode verificar em qualquer lugar o impacto que ter 1 a 2% a mais de retorno na sua carteira de investimento faz. E de fato, no longo prazo, isso até faz uma diferença grande, uma diferença boa. Mas o tempo que você vai ter que desprender para tentar, talvez, conseguir esse retorno a mais, não compensa os ganhos que você teria se você focasse em se aprimorar no seu emprego para ganhar uma promoção, aumentar seu salário e, portanto, aumentar seus aportes, ou até mesmo se você focasse em abrir seu próprio negócio, empreender, para também aumentar o seu poder de aportes. Esse é o segredo para você crescer o seu patrimônio mais rápido e chegar então na sua aposentadoria o quanto antes. Pois bem, gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui até o final do vídeo e pedir para você deixar o seu like se você gostou do conteúdo. E também se inscrever no canal se você quiser aprender mais sobre finanças, investimentos e economia, especialmente focados em quem reside no exterior. Lembra a todos que temos diversos links aqui embaixo na descrição que você pode estar assistindo, ou você pode assistir esse que eu colocarei aí na tela, que foi especialmente selecionado para você. Vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.